No programa Hora Extra desta semana, você vai saber o que fazer para não perder o emprego. Veja também os impactos do novo Código de Processo Civil no processo do trabalho. E no bloco de entrevistas, o professor e juiz João Humberto Cesário fala sobre as questões polêmicas da prova no processo do trabalho. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai saber o que fazer para não perder o emprego. Confira também os impactos do novo Código de Processo Civil no processo do trabalho. E no bloco de entrevistas, o professor e juiz João Humberto Cesário fala sobre as questões polêmicas da prova no processo do trabalho. O Hora Extra está começando agora. O novo Código de Processo Civil começa a valer a partir de março de 2016. Veja na matéria a seguir os impactos do novo CPC no processo do trabalho. Depois de mais de 40 anos de vigência do Código de Processo Civil de 73 e de inúmeras alterações que se seguiram, o Congresso promulgou o novo Código de Processo Civil. O desembargador Bento Herculano Duarte Neto, do TRT do Rio Grande do Norte, em palestra em Goiânia, falou sobre os impactos das novas normas no processo do trabalho. Ele explicou que a mudança foi estrutural e profunda, com o objetivo de incorporar os avanços da doutrina. Calcula-se que em torno de 20% do novo CPC é novidade. Não quer dizer que tudo vai se aplicar no processo de trabalho, né? Temos mudanças pontuais, como a questão de contagem de prazos, que, a meu ver, não se aplica no processo de trabalho, mas temos mudanças estruturais, né? Então, nós temos uma grande ênfase na força da jurisprudência. A Lei 13.015, que é do processo de trabalho, já veio nesse sentido, mas há complementos como o incidente de resolução de demandas repetitivas, a estabilização da demanda, uma instrumentalidade nas formas no processo, uma maior ênfase ao princípio do contraditório, sucumbência recursal. Então, muitas alterações e muitas inovações até no âmbito do processo civil e boa parte delas aplicando-se ao processo trabalhista. O novo CPC somente entrará em vigor em março de 2016. O objetivo é permitir que os operadores de direito se familiarizem com as novas regras. Uma das grandes mudanças é o estímulo à busca da conciliação, regra já inerente ao processo do trabalho. Quanto à aplicação do novo CPC na Justiça do Trabalho, o desembargador Bento Herculano acredita que as peculiaridades do processo do trabalho devem prevalecer sobre as novas regras. Nós temos questões como a necessidade da fundamentação exauriente. Acho que isso tem que ser temperado no processo do trabalho. Não creio que caiba a contagem em dias úteis dos prazos processuais, a marcação com restrições no intervalo das audiências, também acho que não vai se comportar no processo do trabalho. Muitas coisas que no processo, o próprio princípio contraditório tem que se ver até que ponto ele vai demorar mais a tramitação processual, o incidente de despersonalização da pessoa jurídica. Creio que essa despersonalização da personalidade jurídica não vai se aplicar como está no CPC no processo de trabalho, né? Por quê? Porque nós temos peculiaridades realmente do processo trabalhista que ele é típico e por isso mesmo é autônomo. As principais mudanças do novo CPC são obrigatoriedade da ordem cronológica para o prosseguimento de processos, prioridade da conciliação nas disputas judiciais, aplicação da mesma decisão em ações repetitivas e multa em caso de recurso
que atrase o andamento do processo. Especialista dá dicas para evitar a demissão. Para não perder o emprego, o profissional tem que se capacitar e demonstrar interesse no trabalho. Quem nunca teve medo de perder o emprego? Com a crise econômica que o Brasil vive e o custo de vida cada vez mais alto, ficar sem trabalho e sem dinheiro para pagar as contas pode ser uma tragédia. A situação não está fácil. Quase 7 milhões de brasileiros estão desempregados, segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE em março deste ano. É muita gente correndo atrás de uma vaga e quem está trabalhando, é claro, não quer pertencer a esse grupo de jeito nenhum. Mas o que fazer para evitar uma demissão e se manter no emprego? É o que nós vamos ver agora. Para falar sobre o assunto, nada melhor que uma especialista em gestão de pessoas. Maria Célia explica que em tempos de crise, quando uma empresa precisa fazer corte de gastos e de pessoal, garante o emprego funcionário que é mais dedicado, versátil e comprometido. É aquela pessoa que é mais comprometida. É comprometida com o negócio da empresa, é comprometida com o resultado da empresa. Quando a gente fala em versatilidade, a gente fala naquela pessoa que tem flexibilidade em auxiliar, inclusive o colega de trabalho, em pegar uma nova tarefa em que ele vê que o líder está precisando raciocinar formas diferentes de fazer no dia a dia para melhorar o processo de trabalho, para melhorar o ambiente. E quando a gente tem uma empresa que não está tendo um resultado interessante, a empresa ela vai prestar atenção naquele que pode faltar e vai pensar naquele que vai ficar, aquele que consegue cobrir, que consegue entregar mais e é mais comprometido com a empresa. Boa convivência com os colegas também ajuda a fugir da lista de demissões? Claro que sim. Se você é uma pessoa que está buscando melhoria, se você é um cara positivo, não tem como você não se relacionar bem. E agora, se relacionar bem é, inclusive, ser cooperativo, ser solícito com os colegas. Quando a gente define bom relacionamento no ambiente de trabalho, é você englobar a cooperação, é você englobar entendimento do outro, é você saber que o outro tem limitações e entender o outro. Estar sempre buscando qualificação profissional pode te colocar entre os nomes dos funcionários preferidos da empresa. Qualificação profissional não é só você estudar, fazer um MBA, fazer um curso qualquer. É você se identificar, é você fazer, talvez, cursos pontuais em relação à sua área específica. É claro que estudo sempre é muito bom, porque o estudo, ele na verdade, ele aciona todos os neurônios, né? Põe a gente para raciocinar e ter insights. Todas as áreas exigem que você se atualize muito rápido. Manter o controle emocional em situações difíceis também vale ouro. A gente estressa o cérebro da gente rápido demais com problema, né? Então aí a gente não dá conta de solucionar os problemas práticos. Então assim, a gente se estressar não é bom. Não é bom, inclusive para o cérebro, para a produtividade. Por quê? Porque a gente gasta energia no estresse e não na solução do problema. Então, e isso, cada dia mais, a gente está ficando... está muito mais difícil da gente saber separar isso. E isso está ligado com os momentos de lazer que a gente tem que ter, que são saudáveis, os momentos de você ir para um parque, passear, o momento de fazer uma corrida, de fazer um exercício físico, esse momento só seu, sabe? Isso é muito importante para a vida profissional e para a sua vida pessoal. Lembra dessa? A funcionária de um restaurante nos Estados Unidos aparece lambendo purê de batatas. E depois, é claro, deu tchau para o emprego. Sempre que a gente pode, a gente alerta. Toma cuidado, porque está na rede, está no mundo, você não domina mais, né? Ambiente de trabalho não é ambiente de você estar postando situações hilárias, cotidianas de uma festa. Isso não existe. E isso vai ter consequências ruins para a pessoa que fizer, né? Porque pode ter uma interpretação de mau uso do tempo no trabalho. No próximo bloco, o professor e juiz João Humberto Cesário fala sobre as polêmicas da prova no processo do trabalho. Voltamos já.
Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a prova no processo do trabalho. A doutrina e a jurisprudência entendem que a prova é a demonstração no processo dos fatos que se discutem numa causa. Mas o que deve ser provado no processo? Quais os princípios que norteiam a atividade probatória? Sobre essas e outras questões acerca da prova no processo do trabalho, entrevistamos hoje o professor João Humberto Cesário, que é juiz do trabalho de Mato Grosso e autor de vários livros sobre processo do trabalho e direito ambiental. Gostaria de agradecê-lo por essa oportunidade, por ter aceitado o nosso pedido de entrevista. A honra é toda minha, muito prazer em atendê-los. Professor, qual a importância da prova no processo do trabalho? Olha, eu diria que a prova é o coração do processo, porque é o elemento mais importante. Não adianta que eu tenha uma belíssima peça de ingresso, uma contestação muito bem feita e não tenha provas dos fatos que estão articulados pelas partes. Então, da prova depende diretamente o reconhecimento dos direitos dos litigantes, de modo que eu poderia dizer que ela é o próprio coração do direito processual. E quando não há provas suficientes para o convencimento do juiz? A verdade é uma regra absoluta? O que fazer? Bom, o juiz ele não pode se eximir de decidir. Então, o ideal é que ele colha a prova e possa chegar às suas conclusões. Mas ainda que a prova não seja conclusiva, o juiz deverá julgá-lo. E para isso ele possui uma técnica chamada de distribuição do ônus subjetivo da prova. Então, em não havendo provas suficientes, o juiz ele identifica a quem incumbia o ônus probatório e se aquela pessoa não se desincumbiu do encargo que pesava sobre seus ombros, o juiz rejeitará a sua arguição e, consequentemente, não reconhecerá a sua pretensão. É possível julgar apenas com a verossimilhança? Olha, a questão da verossimilhança está intimamente ligada ao nível de cognição e a intensidade do contraditório que eu tenho no processo. Em algumas circunstâncias específicas, ditas de antecipação de tutela, é lícito que o juiz possa antecipar os efeitos da tutela com base apenas em verossimilhança. Mas o ideal é que a sentença definitiva seja prolatada depois de cognição exauriente e com prova realmente cabal dos direitos dos fatos que foram arguidos para que ele possa julgar. Então eu diria que o juiz ele julga quando ele está convencido de uma alta probabilidade de estar correto, mas excepcionalmente, em termos de antecipação de tutela, ele pode julgar com base em verossimilhança e até mesmo em alguns contextos específicos, que nós chamamos de técnica de redução do módulo da prova, naquelas hipóteses em que eu tenho uma prova diabólica para ambos os litigantes, eu não posso pura e simplesmente inverter o ônus. E posso excepcionalmente prolatar uma decisão de mérito com base em juízo de verossimilhança, mas essa seria uma hipótese excepcional. O senhor falou em prova diabólica. O que vem a ser essa prova? Que o senhor poderia dar um exemplo concreto? Perfeito. Algumas provas são extremamente difíceis de serem produzidas. O exemplo mais bem acabado de uma prova diabólica seria a prova de um fato negativo. Por exemplo, o empregador está sendo acusado de assediar sexualmente seu empregado e ele teria que produzir prova de que não assediou, ou seja, ele teria que produzir um fato negativo. Essa seria uma prova diabólica a qual não poderia se exigir dele. Então, nessas circunstâncias, compreende-se que o ônus da prova é da parte que alega e não do empregador, porque nós estaríamos exigindo dele uma prova diabólica. Embora também a prova do autor, numa situação como essa que eu exemplifiquei, seja extremamente complexa de se fazer. E é justamente talvez num contexto como esse que nós poderíamos cogitar da utilização daquela técnica que eu acabei de mencionar de redução do módulo da prova. E também, nesse caso, se adequa o emprego doméstico, não é isso? Com certeza. Por exemplo, uma das questões que nós temos hoje de dificuldade probatória, com a emenda 72, um tema que se discute atualmente na Justiça do Trabalho é a questão da jornada do doméstico. E essa é uma prova extremamente difícil de ser feita, porque o doméstico, geralmente, as casas só têm um trabalhador. Então ele não tem como trazer um colega de trabalho que pudesse testemunhar a seu favor. Por outro lado, o empregador também tem alguma dificuldade probatória,
porque as pessoas que poderiam depor, elas são ou impedidas por serem parentes ou suspeitas por serem amigos íntimos, porque quem frequenta a casa é amigo íntimo. E essas são hipóteses de impedimento, o parentesco, e de suspeição, a amizade íntima. Então é uma típica relação onde as duas partes acabam tendo uma dificuldade muito grande para produzir a prova. E talvez fosse mais uma das hipóteses de redução do módulo da prova, mas aqui talvez o empregador ele tivesse alguma condição melhor do que o empregado para produzir a prova. Talvez ele estivesse um pouco mais apto. Porque veja bem, o empregador ele não está obrigado legalmente nesse caso a produzir controles de jornada. Mas nada impede na legislação que ele os produza. Então eu creio que é prudente que o empregador doméstico, já antevendo problemas futuros que ele venha a ter eventualmente numa ação trabalhista, que ainda que ele não esteja obrigado a produzir controles de jornada legalmente falando, que ele tome essa cautela, porque ela certamente facilitará a vida dele em juízo posteriormente. E uma questão bastante controvertida no processo de trabalho é sobre a licitude ou ilicitude das provas produzidas pelas partes. A jurisprudência já evoluiu no sentido de admitir, por exemplo, a gravação de conversa por terceiro? Não, por terceiro não, porque veja bem, o que a princípio, o que seria uma prova ilícita? Uma prova ilícita seria uma prova produzida em agressão a algumas liberdades individuais que o indivíduo possui, como, por exemplo, a necessidade de preservação da sua vida íntima, de preservação da sua comunicação telefônica, dos seus dados, da preservação da intimidade do seu lar. Então, toda e qualquer prova que, a princípio, viole alguma dessas garantias, ela é tida por ilícita. Mas o que, em essência, a Constituição, o Código de Processo Penal preconizam, é que não poderá haver interceptação da conversa alheia. Então, a princípio, uma conversa entre duas pessoas que foi gravada por um terceiro, a princípio, esta gravação é uma prova interceptada. Então, nós poderíamos vislumbrar um grau de ilicitude nela que inviabilizaria a sua utilização. Circunstância diversa quando o próprio interlocutor grava a sua conversa. Nesse caso, ele gravou a sua conversa e os tribunais superiores entendem que, ainda que o interlocutor não saiba que um esteja gravando, mas você poderá utilizar a sua própria conversa gravada, independentemente da ciência do outro. Agora, uma situação diversa é quando há interceptação de uma conversa, e aí nós já teríamos problemas maiores para a utilização da prova, porque ela teria um grau de ilicitude maior. Ok. Nós estamos conversando hoje com o professor João Humberto Cesário, que é juiz do trabalho do Mato Grosso e autor de vários livros. E estamos conversando sobre a prova no processo do trabalho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o professor João Humberto Cesário sobre a prova no processo do trabalho. Professor, a questão da revista íntima, ela é permitida ou ainda é polêmica a sua utilização? Revista íntima e de objetos, né, pessoais Sim. do empregador. Então, essa é uma questão extremamente interessante. A consolidação das leis do trabalho tem um artigo, o 373A, que diz o seguinte, que a revista íntima é vedada em empregadas. Esse artigo ele tem que ser interpretado em conformidade com a Constituição. Porque se eu interpretar literalmente, ou ao contrário senso, o que ele estaria a dizer em tese? Se a revista íntima é vedada em empregada, ela seria permitido no empregado do sexo masculino. E me parece que aqui não há um motivo de gênero que justifique a diferenciação. Então, creio eu que a CLT deve ser interpretada à luz da Constituição para nós compreendermos que a revista íntima, feita de modo direcionado e no corpo do empregado, seja ele do sexo masculino ou feminino, ela é, sim, vedada e, portanto, uma prova assim obtida seria uma prova ilícita e não passível de ser utilizada. Mas creio eu que existe uma outra circunstância que, eventualmente, revistas não íntimas possam ser realizadas
desde que nós observemos algumas cautelas. Por que eu digo isso? Há algumas empresas que fazem produzem produtos pequenos e valiosos e que podem ser facilmente furtados. Então, nesse caso, eu tenho aqui mais uma vez o problema da colisão de direitos fundamentais. De um lado, eu tenho um direito legítimo da empresa em preservar a integridade do seu patrimônio e de outro, eu tenho a necessidade de preservação da intimidade do empregado. Então, me parece que se nós conseguirmos harmonizar esses dois interesses, nós poderemos, em alguma medida, realizar revistas íntimas que possibilitem à empresa preservar o seu patrimônio sem agredir demasiadamente a intimidade do empregado. Então, me parece que a revista pode ser feita em alguns pertences do empregado. Mas de que maneira? Primeiro, me parece adequado que a empresa noticie ao empregado essa possibilidade no ato de admissão. Se possível, com um documento negocial coletivo, que poderia ser uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho. E mais, essas revistas, elas não poderiam ser direcionadas ao trabalhador A, B ou C, mas serem revistas aleatórias feitas, por exemplo, por sorteio com alguma periodicidade determinada e, preferencialmente, diante da fiscalização de um dirigente sindical. Então, observadas essas cautelas, me parece que a revista feita no pertence do trabalhador poderia, sem agredir demasiadamente a intimidade dele, preservar o direito da empresa em ter o seu patrimônio estabelecido e concretizado. No curso que você ministrou aqui no TRT de Goiás, você falou em ônus dinâmico da prova. O que vem a ser isso? Bom, existem basicamente dois modos de se distribuir o ônus subjetivo da prova. A legislação, ela estabelece o ônus da prova numa perspectiva estática, ao dizer que ao autor incumbe comprovar o fato constitutivo do seu direito e que ao réu incumbe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, este é um modo que a legislação encontrou de distribuir estaticamente o ônus da prova. Mas aquilo que eu disse, em determinados contextos, se eu distribuir o ônus estaticamente, eu posso estar dirigindo, por exemplo, ao autor, uma prova diabólica, ao passo que a contraprova do empregador seria uma prova de fácil viabilização. Nesses contextos, eu trabalho com a possibilidade, com uma técnica que chama de inversão do ônus da prova. Então, a prova, a princípio, estaticamente estava dirigida para uma parte, eu inverto o ônus e dirijo a prova para outra, diante da maior facilidade, da maior aptidão que ela teria para produzir a prova. Isso em homenagem a 3 dispositivos básicos. Primeiro é o artigo 5º 35 da Constituição, que preconiza que mais do que um acesso formal, o cidadão merece um acesso substancial à jurisdição. E também com respaldo no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que nós aplicamos subsidiariamente ao processo do trabalho, e hoje até mesmo com base em uma disposição do novo Código de Processo Civil que passará a reger os processos a partir de março do ano que vem. O artigo 373 do CPC de 2015 também prevê essa possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, ou seja, dê o juiz, diante da circunstância do quadro concreto, inverter o ônus da prova, não distribuí-lo mais estaticamente, mas sim dinamicamente. E quanto à prova testemunhal, quais são as questões mais controvertidas da prova, principalmente no processo de trabalho? Olha, o processo de trabalho eu diria que é um processo que depende muito diretamente da prova testemunhal. A maioria dos fatos que se discutem no processo de trabalho dependem de prova oral, seja na modalidade de depoimento pessoal, seja na modalidade de depoimento testemunhal. Então, assim, por exemplo, um fato que é super corriqueiro de nós discutirmos de maneira testemunhal no processo de trabalho, por exemplo, é a questão da jornada praticada pelo trabalhador. Geralmente, em que pese venham cartões para os autos, os cartões
não raramente são impugnados por falsidade ideológica, e nesse caso específico nós temos o único caminho que nós teríamos para provar a falsidade ideológica, veja, não estou falando de falsidade material, da falsidade ideológica atribuída ao cartão, seria por via, por exemplo, da prova testemunhal, que é de larga utilização na processualística laboral. Falando na força probatória dos documentos, o e-mail e as páginas de internet podem ser considerados como prova? Certamente. O grande problema que nós temos quanto ao e-mail é a questão da autenticidade, porque via de regra não há assinatura digital nos e-mails. Então os e-mails, no mais das vezes, eles precisam ser corroborados por outros elementos de prova. E convenhamos, os e-mails, antes de chegarem aos seus destinos, eles percorrem um longo caminho no mundo virtual que permite que eles sejam eventualmente desvirtuados quanto ao conteúdo. Então nós temos que ter cuidado. Mas convenhamos, não existe nenhuma prova que seja 100% segura. Não seria também a prova eletrônica que seria 100% segura. Então, veja bem, eu quero dizer o seguinte, nós podemos utilizar o e-mail, por exemplo, e as páginas da internet como meio de prova, mas temos que ter a clareza de que elas não são uma panaceia, que elas também têm problemas probatórios como todas as outras modalidades, quer sejam orais ou quer sejam documentais analógicos. Um dos grandes problemas que nós temos, por exemplo, com as páginas eletrônicas, é que uma página eletrônica ela pode ser deletada em questão de segundos e ela pode ser editada em questão de segundos. E isso pode ser feito pelo próprio proprietário da página ou até mesmo por terceiros. E aí você me permite até falar de algo que agora está bem claro no Código de Processo Civil, que terá vigência a partir de março do ano que vem, que é a questão da ata notarial. O que nós aconselhamos hoje? Isso já podia ser feito antes, mas agora está expressamente contemplado no Código. O que pode ser feito? Uma pessoa que, de repente, ela se depara com uma prova em uma página eletrônica que lhe interessa, e diante do temor de que aquela página possa ser deletada ou que ela possa ser editada, é aconselhável que ela vá até o tabelionato competente para solicitar que o tabelião competente acesse aquela página pelo seu computador e a descreva em uma ata, que é chamada ata notarial, que é um documento público que tem fé pública e, portanto, uma força probatória muito intensa e que permite que você perpetue no tempo o conteúdo de uma página eletrônica que pode facilmente se perder em virtude dos mecanismos tecnológicos que as pessoas têm à sua disposição. Interessante. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês do TRT de Goiás. E eu espero retornar outras vezes. Muito obrigado. Com certeza. Bom, Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção e até a próxima semana. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até lá!